Bem, uma vez mais, muito boa noite. Eu antes de começar venho pedir mais uma vez que deixem o gosto nos meus vídeos, se estiverem de acordo, como é óbvio, com aquilo que ouvem. No fundo é uma maneira também de me ajudar e, portanto, espero que gostem. Eu venho aqui falar rapidamente num vídeo que vi da reação do Ricardo Costa aqui às declarações do Pedro Passos Coelho e é um vídeo que me merece o seguinte comentário. Vamos aqui ver rapidamente. Este youtuber fez aqui um bom trabalho. Vamos aqui então colocar. A crítica que eu faço sobre uma frase que Pedro Passos Coelho não devia ter dito e, na minha opinião, não podia ter dito. Que é, sei porque é que ele disse, e provavelmente é porque acredita nela, como é óbvio, que é a questão da ligação direta da imigração à insegurança. Um ex-primeiro-ministro não tem que falar em sensações. Ou seja, sensações, as pessoas podem se achar o que querem e terem sensações. Um ex-primeiro-ministro tem acesso a dados, a factos e a números. E sabe que em Portugal, neste momento, não há uma relação entre imigração e insegurança. Não há. Não há uma relação entre migração e insegurança. Vamos então aqui rapidamente verificar aqui na RTP, então aqui esta informação. Vou-vos aqui ler rapidamente este texto. A prova dos factos. Aumentaram as denúncias de assédio sexual em TVDE, em contexto TVDE. Isto é uma notícia recente. Recente, ou pelo menos do ano passado, 22 de julho de 2023. Aumentaram as denúncias de assédio sexual contra mulheres por parte de motoristas de veículos descaracterizados, os chamados TVDE. Desde o início do ano, o portal da queixa registrou um aumento de 6% de casos relacionados com má conduta. Motoristas que não correspondem à fotografia na aplicação, que mudam de trajeto sem avisar e que não deixam os passageiros sair do carro. A Uber e a Bolt dizem estar a acompanhar a situação. É verdade que isto não vem nas estatísticas do INE nem da Pordata, e provavelmente muitas destas coisas e destes casos que se passam em contexto TVDE nem sequer chegam às estatísticas. Mas que são coisas que talvez merecessem um tratamento criminal. Porque aquilo que ouvimos nesta reportagem, muitas das coisas são crimes. Vamos ouvir aqui rapidamente o começo. Passavam poucos minutos da meia-noite e meia. Beatriz, de 19 anos, pediu um veículo TVDE para regressar do trabalho para casa. Mas sensivelmente, assim que ela entrou no carro e passado 2, 3 minutos, sentiu um cheiro tóxico, estranho, esquisito. E então ela começou a abrir os vidros e ele fechava. E ela achou aquilo muito estranho. Ela abria e ele fechava. E passado um tempo, ela sentiu que ele trancou-lhe as portas. Ela ia dialogando com ele, porque é que não deixava abrir os vidros, porque é aquele cheiro, porque é que lhe trancava as portas, e depois chegou a uma altura que ela disse que também queria sair, e, portanto ele nunca lhe deu resposta. E ela assim, aí ela começou a sentir um susto, começou a ficar em pânico. O pai conta que Beatriz tentou chamar a atenção de outros veículos batendo no vidro. Teve de esperar pelo momento certo para fugir. O carro para num semáforo. Ele, supostamente, ele devia também estar um bocadinho em perigo, porque ela, se continuasse a bater nos vidros, o motorista começava a ficar um bocadinho em perigo, e então ele destrancou as portas. Ela sentiu que ele tinha destrancado as portas, e assim que o sinal cai para verde, com o carro em andamento, ela abre a porta do lado direito e salta em andamento. Portanto, salta ao meio da estrada e começa a fugir. E, portanto, nós temos aqui uma história de muitas outras que têm aparecido e que têm dado queixas relativamente a muitos dos comportamentos em contexto TVDE. Eu recordo que há uns tempos atrás eu relatei um caso de um cidadão brasileiro que estava a abastecer o seu carro de gasolina ao pé de um carro do TVDE e do nada o motorista do TVDE lança fogo a este cidadão brasileiro, imolando-o pelo fogo. Ele felizmente acho que não morreu, foi para o hospital. Este crime aconteceu em contexto de TVDE, foi relatado pela CMTV e, portanto, nós temos tido um conjunto de histórias, um conjunto de comportamentos relativamente por parte de motoristas do TVDE, e aqui volto a frisar, hoje a maior parte dos motoristas de TVDE são pessoas estrangeiras, são imigrantes que vêm para cá trabalhar, e, portanto, um conjunto de crimes
que tem acontecido. Se isto depois chega às estatísticas, vamos ver se chega às estatísticas. E, portanto, não será certamente pelo portal do INE nem pela Pordata que vamos analisar estas coisas. Será pelo portal da Polícia Judiciária e dos seus dados e das suas estatísticas. Mas o que temos tido, um aumento de crimes em contexto TVD, isso temos tido. E, portanto, quem não ler este texto aqui, aumentaram as denúncias de assédio sexual contra mulheres por parte de motoristas de veículos descaracterizados. Portanto, isto tem acontecido. Portanto, não, o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho não fala em vão. Portanto, vamos lá ver se nos entendemos. Mas vamos continuar aqui então a ouvir Ricardo Costa. Mas antes de ouvir Ricardo Costa, deixe-me só dizer que muitas destas queixas que têm acontecido são contra cidadãos que depois se vêm a saber por fora que são cidadãos do Indostão. Eu nada tenho contra a cultura do Indostão, até sou um admirador de algumas coisas da cultura indiana, mas eu tenho que dizer isto. O Bangladesh, a Índia e o Paquistão têm um problema grave. Esta imigração é profundamente chauvinista. Trata mal as mulheres. Na Índia trata-se mal as mulheres. Não sou certamente todas as pessoas, como é óbvio. Não sou todas as pessoas. Mas há um problema grave do relacionamento como muitas vezes o indiano trata as mulheres, que depois a imigração oriunda destes sítios, do Bangladesh, do Paquistão e da Índia, faz cá aquilo que faz lá. Não é? E alguém tem que explicar à Índia, ao Paquistão e ao Bangladesh e aos cidadãos destes países que cá você não pode fazer aquilo que faz lá. E isto é preciso ter coragem para dizer isto. E eu estou a dizer isto vai-me dar problemas, mas eu tenho que dizer. A imigração destes 3 países é uma imigração chauvinista. É uma imigração que trata mal as mulheres. E acha que pode fazer tudo. Estamos percebidos? Eu isto não mudo. Nem que vá a tribunal. Mas vamos continuar a ouvir o Sr. Ricardo Costa. As pessoas podem achar isso, podem sentir isso, podem ter uma ideia disso. Os factos não nos dizem isso. E num país que o maior problema, ainda ontem o ex-número 2 de Pedro Passos Coelho, no governo, Paulo Portas, voltou a dizer um ponto que ele fala muito todos os domingos e com o qual eu concordo, que é o maior déficit que nós temos em Portugal é o déficit demográfico. Nós temos que ter um extremo cuidado a falar de imigração, não por um tema ser sensível, que obviamente também é, mas porque Portugal, e também não é para dizer agora vem tudo da maneira que quiser, porque isso não, a ideia que Portugal é uma coisa de portas abertas é falsa, mas Portugal tem um problema demográfico gravíssimo que nas próximas décadas só se resolve com a imigração. Pronto, tem um problema de imigração demográfico gravíssimo que só se resolve com a imigração. Vamos então ver qual é esse problema gravíssimo. Vamos aqui então aos censos de 2011-2021. Portugal, como podem ver, desde 1960 começou com 8.889.000 pessoas. Em 1970, 8.611.000. Em 1981, 9.833.000. Em 91, 9.867.000. Em 2001, 10.356.000. Em 2011, 10.562.000. Em 2021, 10.343.000. Portanto, o problema gravíssimo que este senhor Ricardo Costa encontra é a população ter vindo a crescer. Pronto, só se for este o problema gravíssimo. Porque Portugal não tem nenhum problema relativamente a questões demográficas, nem a sua economia depende disso. Porque se formos ver aqui, e Portugal está bem classificado relativamente à densidade populacional, nós temos aqui estes dados da densidade populacional. Eu não tenho aqui o ano em que isto foi tirado, mas vejo aqui Portugal na 96ª posição, ao nível da densidade populacional em todo o mundo. E depois, quando continuamos a países com menos densidade populacional, vemos países como a Áustria, a França, a Turquia, o Egito, a Espanha, que tem menos densidade populacional que nós. Vemos países também como a Irlanda. Portanto, vemos países mais ricos como Portugal e com menos densidade populacional.
Eu vou aqui referir, isto é o Index Mundi, comparação entre os países, densidade populacional, vocês podem ver, consultar. Portugal está aqui em 96º, com 111,88 de densidade populacional por quilómetro quadrado. E, portanto, depois há países com menos densidade populacional que são, na realidade, países mais ricos. A Áustria é mais rica que Portugal, a França é mais rico e tem menos densidade populacional, a Turquia é mais rica, tem menos densidade populacional, o Egito, idem, aspas, aspas, a Espanha, mais rica que Portugal, menos densidade populacional, 98,97. Portanto, temos um problema gravíssimo. Onde é que está o problema gravíssimo? Portanto, nós temos aqui diante de alguém que está completamente a perverter dados estatísticos. Vamos aqui ver, isto é os dados do Eurostat, é a fonte. Podem ver aqui pelo caminho, pela morada, European Union. Principais países por população. A Alemanha é o país mais populoso. França, Itália, Espanha, Polónia, Roménia, Países Baixos, Bélgica, Chequia, Suécia, Portugal. Vem aqui praticamente no meio. População 10 milhões 467 em 1 de janeiro. Pronto, esta é a população. Depois nós vemos aqui países como a Áustria. Tem só 9 milhões 104. É um país mais rico que Portugal. Tem menos população, tem menos densidade populacional. Como já vimos no outro gráfico. E está à frente de Portugal no PIB. A Dinamarca tem 5 milhões de pessoas, 932. Aqui na densidade populacional também é dos países que aparece depois de Portugal. E, no entanto, tem um PIB maior que o português. Então, como é que é, o Sr. Ricardo Costa? Mas que dados é que você consultou? Temos aqui a Finlândia com 5 milhões, como vocês podem ver, 5 milhões 563 de população. É um país com um território maior que Portugal. Tem certamente uma densidade populacional menor que a nossa. Vamos aqui confirmar a Finlândia. Nós estamos em 96, onde é que está a Finlândia? Deve estar provavelmente para aqui. Austrália, outro país com menos densidade populacional, que é mais rico que Portugal. E, portanto, nós temos aqui um conjunto de países. Eu não vi aqui a Finlândia e, portanto, parece que, mais uma vez, rapidamente, aqui na densidade populacional, que tem menos população que Portugal, que é um país que rapidamente verificamos que é maior que Portugal em termos territoriais. Portanto, está aqui Brasil, outro país mais rico que Portugal. Está aqui a Finlândia, na posição 205, com menos densidade populacional. E, portanto, vemos aqui Finlândia com 5 milhões 563, menos população, menos densidade populacional, é mais rico que Portugal. Sr. Ricardo Costa, como é que é isto? Não é? Vemos aqui a Irlanda, outro país, só com 5 milhões de pessoas, 194, mais rico que Portugal. Não é? E, portanto, isto não bate uma coisa, não bate a bota com a perdigota, Sr. Ricardo Costa, porque você não fez investigação nenhuma, não pesquisou coisa nenhuma. Não é? Quer verificar aqui onde é que estes países aparecem a nível do PIB? Se calhar vamos aqui ver consigo. Temos aqui o GDP nominal, o PIB nominal. Vamos então aqui verificar. Portugal,
49ª posição. Finlândia está aqui à nossa frente com um PIB de 307 mil milhões de euros. Isto parte por suposto seja em euros ou dólares. 307 mil milhões de dólares. Com um PIB per capita maior que o nosso, de 54. Portugal de 27. Então como é que é o Sr. António Costa? Tem 5 milhões de pessoas. Tem menos densidade populacional que Portugal. Ainda vem à frente no PIB. E agora? Como é que é? Bem, e aqui a Irlanda? Outro país como vimos aqui a Irlanda tinha 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas. É um país, é uma ilha maior que Portugal. Tem menos densidade populacional que Portugal. Tem menos pessoas e depois aparece aqui com um PIB à nossa frente. 595 mil milhões de dólares. Penso eu que isto seja dólares. A contagem é em dólares. Pronto. Não é? Depois com um PIB nominal de 113. E, portanto, Portugal leva a baile destes todos. Não é? E o caso mais gritante é o da Suécia, que tem a mesma população que nós. Não é? Tem praticamente a mesma população que Portugal. Está aqui a Suécia. Até tem um pouco, já tem um pouco mais de população que Portugal. Tem um país muito maior que o nosso. Tem menos densidade. E é muito mais rico que Portugal. Portanto, vamos lá ver se nos entendemos. Portanto, quando ouvimos este senhor a dizer que Portugal tem um problema... Mas qual problema demográfico? Tem um problema de modelo económico que não resulta e falha. Isto é que tem que ser dito. Não é? E um modelo económico não resulta. O problema não é da população. Temos muita população. Não é? E até temos uma densidade populacional para um país relativamente pequeno como o nosso, não é? Que depois, na realidade, não se transforma em nada nos números económicos. Enquanto outros países com menos população, com menos densidade populacional, território muito mais vasto e maior que Portugal, têm economias maiores. Esse é que é o grande problema e que você não fala. Ponto. Portanto, andamos aqui a ouvir as tiradas do Sr. Ricardo Costa, não é? Que são profundos disparates, profundas banalidades, que fala ali com um ar autoral, como se tivesse alguma autoridade para falar do que é que seja. Não é? Deixe-me ser calado. O que é que você sabe? Não fez pesquisa nenhuma. Portanto, vamos lá ver se nos entendemos. Agora, estar aqui a ouvir estes indivíduos dos programas de comentário. Sabemos perfeitamente que o comentário em Portugal não é isento. Hoje os comentaristas eles falam como se fossem assessores de marketing. Não são pessoas idóneas, não são pessoas independentes, não são pessoas rigorosas. Têm chavões do marketing e repetem as chavões do marketing na televisão. Não é? Não fazem estudos nenhuns. Não são pessoas de estudos, não são pessoas universitárias, não são pessoas de trabalhos científicos e, portanto, chegam ali e fazem os seus exercícios retóricos para ver se nos vendem alguma coisa. Portanto, este senhor Ricardo Costa não sabe do que fala. Pois o que é que diz? Diz que a criminalidade, certamente esta não aparece nas estatísticas, mas como vemos aqui, vai aparecendo de uma maneira muito subtil, porque o tratamento estatístico ele já está praticamente formatado para receber as coisas graves e não para receber estas queixas, isto sim, verdadeiramente humilhantes, de quem vem cá para Portugal e ao que parece ainda pensa que está na Índia, ou está no Paquistão, ou está no Bangladesh, e que a forma como trata as mulheres lá é a mesma como trata aqui. Mas alguém tem que explicar a estas pessoas que você não pode fazer o que faz às mulheres nesses países, não pode fazer aqui. E, portanto, é uma imigração, esta em específico. Tenho uma profunda admiração pela cultura da Índia, do Bangladesh e do Paquistão, com todo o respeito pelas diversidades de religião, de cultura, de pensamento. Fantástico, fantástico. Mas tem um problema em alguns setores masculinos, que são pessoas profundamente chauvinistas, e a forma como tratam muitas vezes as mulheres é uma forma profundamente humilhante. Muito obrigado mais uma vez por me escutarem, já me demorei muito tempo. Se gostarem dos meus vídeos, deixem um gosto. Muito obrigado, voltarei em breve. Muito obrigado.